Boa noite. Aprovado o relatório final da Comissão de Apoio às Regularizações Fundiárias. Fortalecendo o processo e colaborando na agilidade na concessão de títulos definitivos de posse, tendo em vista que a regularização fundiária no município de Passo Fundo é um tema que atinge cerca de 1.600 famílias. Parlamento Municipal analisa a peça orçamentária para o próximo ano. Praticamente repete o orçamento de 2020 e estes valores estão então distribuídos nas diferentes secretarias para atender a todas as despesas, né, funcionários, enfim, todos os investimentos que o município faz. Estado apresenta editais para ações de emergência na área da cultura. Desse valor, 69,7, como a secretária colocou, já estão aqui, com o governo do estado, já estão em conta, e a gente justamente está apresentando agora as formas para acessar esses recursos. Governador Eduardo Leite fala sobre o retorno de shows e eventos corporativos. Nós vamos fazer essa liberação para os municípios onde a educação já estiver retornando, porque não faz sentido haver liberação de eventos antes de haver liberação das aulas. A Câmara de Vereadores aprovou ontem o relatório final da Comissão Especial de Apoio às Regularizações Fundiárias. Momentos antes da votação, o relator vereador Evandro Meirelles leu o texto elaborado e o vice-presidente do grupo, Alex Necker, falou da importância das parcerias firmadas. Esta comissão foi proposta com o intuito de dar continuidade aos trabalhos já iniciados em anos anteriores, fortalecendo o processo e colaborando na agilidade na concessão de títulos definitivos de posse, tendo em vista que a regularização fundiária no município de Passo Fundo é um tema que atinge cerca de 1.600 famílias que adquiriram o direito às suas moradias, porém não possuem a escritura dos terrenos, situação a qual tem causado transtornos aos moradores. Eis que, devido à inexistência de registro no cartório de imóveis, as áreas adquiridas junto ao município ficam impossibilitadas de serem incluídas em programas de financiamentos habitacionais. É importante dizer para a comunidade que esses 1.600 lares, vereador Meirelles, diferentemente do que alguns possam pensar, não são lares que aguardam o reconhecimento em ocupações urbanas, vereador Eloy. São lares construídos em áreas públicas, cedidas pelo município de Passo Fundo, pela Prefeitura Municipal, há muito tempo para essas pessoas, e que até o presente momento, essas famílias não receberam o seu título de posse. Foram feitas algumas constatações relevantes, as quais merecem ser expostas neste relatório. Dentre as ações realizadas e temas abordados, destacam-se reuniões descentralizadas, procurando as instituições de ensino para ouvir e entender como cada uma delas podem ajudar no trabalho de levantamento do número exato de ocupações em Passo Fundo, já que existem, segundo a Secretaria Municipal de Habitação, aproximadamente 74 delas em áreas públicas e privadas. Estudo sobre o decreto número 45/2019, que trata da regularização fundiária urbana, o REURB. Já o referenciamento no município, formalizando de parcerias, tendo em vista que em julho de 2017 a lei número 13.465 tratou de uma nova forma o processo de regularização fundiária de ocupações consolidadas. E que a comissão construiu uma parceria de aproximação com pelo menos 3 instituições de nossa cidade, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSUL, a Universidade de Passo Fundo e o Instituto IMED, para que essas instituições possam auxiliar, cedendo alunos, como em forma de bolsistas, professores e o mais necessário, vereador Paulo Neckley, o sistema de georreferenciamento para atuar em determinadas regiões da cidade. Infelizmente, assim como várias coisas que têm acontecido em decorrência da pandemia,
essas parcerias não puderam avançar em virtude da pandemia, a paralisação das aulas. Mas fica aqui, e é importante que nós possamos falar isso, um importante instrumento, vereador Meirelles, uma importante aproximação entre o Poder Executivo Municipal e essas instituições, para que, vereador João dos Santos, logo ali na frente, logo mais ali à frente, vereador Pedro Nanelli, quando essa pandemia passar e nós retomarmos uma certa normalidade nas instituições, quando provavelmente nós tivermos um novo governo, esse trabalho possa ser retomado. Já está na Câmara de Vereadores a peça orçamentária municipal do próximo ano. O projeto prevê uma arrecadação de 713 milhões de reais. Os detalhes com o líder do governo e a secretária de Planejamento. A questão orçamentária são 3 peças, né? É o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e agora o orçamento. Então, o orçamento é a última etapa. Agora nós, vereadores aqui, vamos, como se diz tecnicamente, carimbar os recursos que a Prefeitura tem para cada área e realmente confirmar que esses recursos constem no orçamento do próximo exercício, do ano de 2021, para que sejam executadas dentro da total legalidade. Temos que lembrar que, devido à questão da pandemia, nós tivemos uma recessão econômica muito importante no país, não só em Passo Fundo, mas é uma realidade mundial. Então, o orçamento para 2021, ele praticamente repete o orçamento de 2020, e estes valores estão, então, distribuídos nas diferentes secretarias para atender a todas as despesas, né, funcionários, enfim, todos os investimentos que o município faz, né, estão excluídos deste orçamento os valores de repasse, de empréstimos, enfim, porque isto pode variar, então podemos ter algum elemento novo no ano que vem, proveniente de alguma linha de crédito que o município venha a contratar, mas sempre lembramos que o orçamento, ele é uma peça de gestão, né, onde a gente planeja o que vai ser investido no próximo ano, né, distribui dentro das secretarias, então conforme a despesa corrente, conforme os investimentos previstos, né, e obviamente que ele vai sendo acompanhado depois pela Secretaria de Finanças durante o ano, onde a gente percebe a execução deste orçamento, ou seja, se ele está se cumprindo, se estamos tendo as entradas de recursos conforme o previsto, como nós vamos viver em 2021, um período pós-pandemia, podem haver linhas e liberações de recursos do governo federal que venham a complementar o orçamento, não é? Então, esses recursos, como ocorreu esse ano com o recurso do pré-sal, podem gerar novos investimentos através aí de adendos ao orçamento, né, que muitas vezes vão até para a Câmara de Vereadores novamente para serem aprovados pelos vereadores. Então, lembrando que ele é uma peça de gestão, de organização, não é amarrado, às vezes ele não se configura conforme a gente prevê, né? Esse ano, por exemplo, estamos com menos recursos entrando do que nós havíamos previsto, o que é normal dentro da situação em que nós estamos vivendo, né? Mas distribuímos da mesma forma, com o mesmo percentual, conforme o prefeito Luciano sempre determinou, uma atenção especial à cultura, à Secretaria de Habitação e à Secretaria do Interior, que sempre tiveram um olhar assim de ter um aumento de orçamento. Os vereadores, agora das suas comissões, vão analisar e terão, inclusive, é um momento muito importante para nós, vereadores, poderão, inclusive, colocar emendas suas ao orçamento. O orçamento é a fase final de toda essa peça orçamentária. Então, a comunidade pode sim trazer ideias para que cada vereador, né, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua bandeira de trabalho, dentro do seu compromisso com o Passo Fundo, possa direcionar os recursos. Pode ser tanto para a área da saúde, quando boa parte dessas emendas positivas, ou seja, metade do que o vereador tem possibilidades, tem que ser destinado à área da saúde e a outra metade para qualquer área. Então, na área da saúde, então, específico para alguma coisa que tenha somente a ver com a saúde. E a outra metade são para todos os outros setores, educação, segurança, serviços gerais, obras, enfim,
É nesse momento que a comunidade pode vir procurar os vereadores para garantir alguma obra, alguma melhoria no seu bairro ou então para a nossa cidade. E no próximo bloco nós vamos conhecer os editais para ações de emergência na área cultural e também conferir o que disse o governador Eduardo Leite sobre o retorno de eventos corporativos e shows. Sorriso e gratidão, tamanha imensidão que deixou pra mim. Feito um só coração, fez enfeitar meu chão num belo jardim. Agradeço que há alguém como você. Agradeço que há quem ajude a ter um novo começo, um bom sentimento de não estar sozinho. Aquece meu peito, acende por dentro a luz do meu caminho. Agradeço que há alguém como você. Agradeço que há quem ajude a ter. Agradeço que há alguém como você. Agradeço que há quem me ajudou a ter um novo começo. Um novo começo. Foram divulgados 5 editais para amenizar os impactos em um dos setores mais prejudicados pela pandemia. A Lei de Emergência Cultural prevê o repasse de 3 bilhões de reais aos estados. O Rio Grande do Sul vai receber 155 milhões. Desse valor, 69,7, como a secretária colocou, já estão aqui, né, com o governo do estado, já estão em conta, e a gente justamente está apresentando agora as formas para acessar esses recursos. E os municípios gaúchos têm à disposição 85 milhões. Serão 5 editais para que as pessoas possam concorrer aos recursos, e a maior parte desse montante que chegou aqui no estado. Então, prêmio por trajetórias, aqui a gente está falando do reconhecimento simbólico, né, da valorização de pessoas que já trabalham, já atuam há bastante tempo na área da cultura. Vamos buscar contemplar todas as regiões, as áreas e segmentos aqui do nosso estado. Então, é uma questão, inclusive, de valorizar aqueles que contribuíram para o desenvolvimento cultural aqui do nosso estado. Numa segunda linha, uma linha bastante estruturante, a linha de editais para criação e formação. Então, estamos falando aqui de possibilidades de pesquisa, de criação, de montagens, de qualificação, formação cultural, técnica, de produção. Então, uma série de questões que podem ser desenvolvidas aí por grupo, coletivos, empresas da área da cultura, para que a gente possa, mesmo no momento de distanciamento, mesmo sem depender necessariamente de meios digitais, a gente consegue estar realizando aí trabalhos estruturantes para desenvolvimento de criação de novos bens e serviços culturais aí para que possam, a gente espera, num momento muito próximo, tá sendo ofertados para a população. A terceira linha, essa um edital para produções culturais, aí a gente está falando diretamente da nossa população aqui do estado, fortemente impactada pela pandemia, pelo distanciamento social, e que a gente precisa buscar, de alguma forma, com toda a segurança possível, alcançar, levar cultura, levar arte para as pessoas, e nessa perspectiva também
a questão de produções culturais é uma oportunidade muito válida para a geração de trabalho e renda. Então, estamos falando de projetos aí que possam estar circulando, criando formas de contratar pessoas, de contratar artistas, de contratar, né, tantos serviços necessários para que a gente possa achar formas. Daí é um desafio novo. Uma quarta linha, edital de aquisição de bens e materiais. Então, a gente está falando de adquirir bens culturais, né, livros, arte. Estamos falando de adquirir equipamentos, né, estamos falando de adquirir materiais que possam ser utilizados aí por coletivos, por espaços culturais, para a realização de oficinas, para que se equipem, enfim, e possam ter uma condição melhor de operação. Assim como a lei forneceu subsídio por meio dos municípios para manutenção, a gente oferta um valor para que possam se estruturar. E uma quinta linha, por fim, mas não por isso é menos importante, muito ao contrário, é um foco territorial, são ações culturais das comunidades. A gente tem aqui no estado o RS Segura, um programa que já tem mapeado mais de 52 bairros, onde tem uma necessidade de ação maior do estado. Então, aqui é um recorte territorial onde se leva recursos para agentes culturais e para as iniciativas que acontecem nessas comunidades. Fechando a apresentação aqui, só focando nos 2 primeiros editais que saem agora. Então, as inscrições já vão começar no dia 1º. A gente está fazendo aqui hoje um anúncio. No dia 1º, agora, quinta-feira, já temos os editais em período de inscrição. Então, o edital para produções culturais é um valor total de 10 milhões. Então, são produções entre 100 e 350 mil que podem concorrer a esses recursos, e um outro edital para bens e materiais, valor de 4 milhões, então estamos falando aí de 50 a 100 mil para cada espaço cultural, coletivo, que possa estar buscando adquirir bens e materiais para estruturar suas atividades. Inscrições até 16, então esse mesmo desafio de tempo que tivemos, os agentes culturais vão ter agora também, para poder fazer a concepção dos projetos e a inscrição. A gente está buscando um formato bastante simplificado, mas o tempo é curto, porque a gente precisa investir esses recursos até o final do ano. Essa é uma questão que a regulamentação nos trouxe. E as outras 3 linhas, o Prêmio Trajetórias, o edital para a criação e formação e a ação cultural das comunidades, a gente vai fazer uma inscrição, né, uma seleção de entidades parceiras. Então, buscando, inclusive, o espírito da lei que descentraliza recursos, a gente vai continuar caminhando junto aqui com a área da cultura, com a comunidade cultural aqui do estado, por meio de entidades que vão certamente ampliar o alcance da Secretaria da Cultura. A gente quer chegar de uma forma mais simplificada e mais direta ainda, né, nas pessoas que desenvolvem arte e cultura aqui no estado. Então, por meio dessas parcerias, a gente espera tanto conseguir um período maior para a inscrição dessas propostas, quanto conseguir formas ainda mais facilitadas e mais burocratizadas para chegar na ponta, para dar, de fato, democratizar o acesso a esses recursos e a gente conseguir melhor investir nessas ações previstas. E sobre o retorno dos eventos culturais, o governador Eduardo Leite disse o seguinte: Desde que o Rio Grande do Sul começou a observar estabilidade na demanda de leitos de UTI para pacientes confirmados de coronavírus, e agora até no mês de setembro começa a reduzir essa demanda por internações em leitos de UTI e também reduz óbitos, estamos vendo redução de leitos clínicos, então há uma clara redução da incidência do coronavírus no Rio Grande do Sul. A gente tem dado passo a passo, né, a condição de uma volta à normalidade ou algo próximo à normalidade, como nós a conhecíamos. E assim liberamos na questão dos eventos, os eventos corporativos, feiras, seminários, congressos, com uma série de restrições, protocolos e cuidados que devem ser observados. E vamos dar um passo também na próxima semana, até o fim da próxima semana, com a definição dos protocolos para que se realizem shows e outras atividades culturais e outros tipos de eventos também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sempre com essa segurança, definindo protocolos e cuidados que deverão ser observados. Agora é importante a gente também salientar que tem uma ordem de prioridade nas liberações. Nós vamos fazer essa liberação para os municípios onde a educação já estiver retornando, porque não faz sentido haver liberação de eventos antes de haver liberação das aulas, e retorno das aulas. É importante a gente priorizar o ensino, priorizar a aprendizagem das nossas crianças e jovens em relação a outros tipos de atividades. Então, onde a educação já estiver
retornando, cumprindo o calendário de retorno que o próprio governo estabeleceu, né, os eventos poderão ser retomados também com os cuidados e com os protocolos que vão proteger a população. O Jornal da Câmara chega ao fim, lembrando que amanhã acontece um debate sobre alienação parental. Você pode acompanhar ao vivo pelo Facebook da Câmara de Vereadores a partir das 7 horas da noite. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Você sabe o que é alienação parental? É quando um dos pais tenta impedir ou dificultar a relação do filho com o outro responsável. Esse é um abuso psicológico que ocorre com frequência. Para discutir os desafios no combate à alienação parental, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo e a UPF realizarão um debate, com a participação do psiquiatra forense de São Paulo, Guido Palomba, do juiz da Primeira Vara Civil de Passo Fundo, Luiz Cristiano Aires, e da professora da Faculdade de Direito da UPF, Renata Tagliari. A mediação será do vice-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Rogério Silva. A live será no dia 30 de setembro, às 7 horas da noite. Você poderá assistir pela página da Câmara de Vereadores no Facebook. Basta acessar o facebook.com/Câmara Passo Fundo.